Hello, minhas nobres! Tudo bom com vocês? Essa aula é uma aula especial do módulo de mentalidade indestrutível, módulo 1 da nossa formação Vendas Pro. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês 10 livros que eu super recomendo para que você melhore a sua mentalidade, para que você tenha uma mentalidade indestrutível, para que te fortaleça mentalmente. Então, bora começar aqui comigo? Primeiro livro, gente, menor que a minha mão o livro. Pequenininho, ó. Poder da autorresponsabilidade. Deixa eu ver se deu para ver. Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Esse livro eu recomendo muito. Você vai entender que tudo que acontece com você é sua responsabilidade. De uma maneira leve e prática. O livro é muito prático, ele é bem pequenininho e a leitura dele é muito fácil. Ele tem atividades para você preencher e trazer, né? Aqui, ó, tem atividades para você preencher, para você trazer para a sua realidade. Então, eu recomendo demais. É um livro prático, barato. Comprem logo e comecem a estudar e a entender o poder da autorresponsabilidade. Isso vai fazer você ter uma mentalidade ainda mais poderosa, tá? Vamos para o segundo livro. Segundo livro é um querido meu, tá? Esse deveria ter sido o primeiro, mas vamos lá. Esse livro que eu vou recomendar para vocês agora, ele foi o livro que mudou, foi o meu início de mudança de mentalidade. Foi lá em 2017, tá? Quando eu casei, eu pedi alguns livros de presente de Natal para o meu esposo. Né? No meu primeiro ano de casada, ele me deu livros de presente. Ele me levou na livraria e falou para mim assim: pode escolher. Nossa! E esse foi um dos que eu escolhi. O Milagre da Manhã. Olha só. Eu escolhi esse livro lá na hora, eu não conhecia, ninguém tinha me recomendado. Eu entrei na livraria, olhei e gostei. Comprei ele e li em um dia. Eu li ele todo, eu devorei o livro em um dia, tá? E depois eu já li esse livro mais de 6 vezes. Ele fala de uma rotina matinal, por isso que é Milagre da Manhã. É uma rotina matinal para você mudar a sua vida, para você mudar a sua realidade. E desde então a minha realidade ela realmente foi alterada. Desde quando eu comecei a praticar o Milagre da Manhã. Eu não pratico o Milagre da Manhã exatamente como ele fala aqui. Porque vai tendo mudanças na nossa vida. E isso é uma coisa muito importante para falar com vocês aqui. Eu estou recomendando livros, porque eu identifiquei que nesses livros tem fundamentos importantes para que você tenha uma mentalidade indestrutível. Mas tanto um curso quanto um livro, qualquer aprendizado que você tenha, você precisa colocar isso dentro da tua realidade. Eu vou aproveitar este livro aqui para falar um pouco disso com você, tá? O Milagre da Manhã ele consiste em 6 hábitos matinais, 6 atitudes matinais para você ter. Leitura, visualização, afirmações, silêncio. São 6 hábitos, eu vou ler exatamente quais são aqui, do jeitinho que ele coloca, para vocês saberem, tá? O Milagre da Manhã é constituído desses 6 passos. Deixa eu ir lá para a página 139, que é onde ele fala dos 6 passos em si. Que ele chama de salvadores de vida. Não é a página 139 nada, tá?
É a página 93. As 6 práticas que ele define aqui, tá? Que são os salvadores de vida. É o silêncio, que aí pode ser meditação, oração, tudo. Afirmações. Não é só declarar, né? Tem um motivo aqui. Só de afirmação são umas 4 ou 5 páginas ensinando como fazer essas afirmações. Visualizações, também, mais umas 3, 4 páginas te ensinando sobre isso. Exercício físico. Leitura e escrita, tá? Você escrever. Então, silêncio, afirmações, visualizações, exercícios físicos, leitura e escrita. São os 6 hábitos que ele define. E por que eu falei para você que hoje eu pratico o Milagre da Manhã, eu pratico desde 2017, mas ele mudou muito de lá para cá. Porque quando eu comecei a praticar o Milagre da Manhã, assim que eu li esse livro, eu estava numa realidade onde eu morava em Brasília, eu não tinha uma vida profissional e eu tinha muito tempo livre. Então, o meu Milagre da Manhã se estendia por 2 horas. Eu passava 2 horas do meu dia só fazendo atividade física, lendo, escrevendo, orando. Hoje, eu toco um negócio, eu dou aulas, cursos, consultorias. Então, o meu negócio ele tem múltiplos braços, eu posso dizer que é mais de um. Eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou mãe. Não cabe mais eu ficar 2 horas fazendo o que era maravilhoso. Então, eu incluí isso na minha rotina. Às vezes, não tudo sequencial, às vezes, nem sempre tudo de manhã. O que eu faço muita questão de fazer assim que eu acordo são as orações e o meu devocional. Então, eu já incluo ali oração, que ele chama de silêncio, né? Com a leitura e as afirmações e visualizações. Então, isso junto ali no meu devocional. Mas você vai incluir, você vai pegar o aprendizado, o conhecimento que você tem de qualquer um desses livros que eu indicar, ou de qualquer livro que você esteja lendo, e vai trazer isso para a sua realidade, para que isso fácil para você. Combinado? Então, esse daqui é o Milagre da Manhã, do Hal Elrod. Esse é o autor, tá? Vocês vão ter um PDF com todos os livros. Terceiro livro. Esse daqui. Desbloqueie o poder da sua mente. Gente, esse livro aqui é precioso demais, 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 tá? Ele é do Michael Arruda, é um hipnoterapeuta brasileiro. Ele é CEO da maior escola de hipnoterapia. Ele faz parte dessa. Ele é o CEO dessa franquia de hipnoterapia, de escola de hipnoterapia aqui no Brasil, tá? O desbloqueio o poder da sua mente, ele te ajuda a programar o seu subconsciente. Então, ele explica exatamente como funciona a sua cabeça. Como é que funciona a tua mente de maneira prática, muito simples, uma leitura confortável. Ele traz ilustrações para te ajudar a compreender aquilo que está sendo falado. Ele traz histórias para te ajudar a compreender aquilo. E faz muito. Sabe aquele livro que quando você lê, ele faz um boom na sua cabeça e fala assim: era isso. Exatamente. O que eu recomendo? Assista divertidamente. Leia este livro. Depois você vai assistir divertidamente de novo, depois que você terminar de ler esse livro. Eu li esse livro em pouquíssimos dias também, porque é uma leitura para você devorar. E depois que você desbloqueia o poder da sua mente, ela nunca mais volta no lugar de origem. Então, faça isso e faça rápido. Tá? Já foram 3? Quarto livro que eu recomendo. Desafio 31 dias, gestão de emoções.
da minha amiga querida Marta Sampaio. Temos uma aula da Marta, inclusive neste módulo, tá? E esse livro aqui também super prático para você ler um capítulo por dia, onde ela traz atividades, né, desafios diários, tá? Sobre o que deve ser feito para você melhorar a sua gestão de emoção. Que lembra que vendas é emoção e que você precisa gerenciar, não é controlar, é gerenciar as suas emoções e a dos outros também, a do seu cliente também. Então você tem que dominar esse tema. Dominar. Amo a Marta, ela é especialista no que em emoções. Não conheço ninguém que trate desse assunto melhor do que ela. Eu não poderia deixar de recomendar esse livro aqui, ó, que mudou completamente a minha forma de lidar com as minhas emoções. Anotem aí, eu vou mandar o PDF para vocês, tá? Aqui embaixo vai estar o PDF com todos os livros direitinho. Deixa eu juntar. Tem 3 aqui que eu vou juntar. Pronto. Um livro que eu leio quase todo ano, eu acho que eu leio ele todo ano, desde que eu comprei ele. Nem lembro qual foi o ano que eu comprei. Será que tem aqui? Não tem. Mas eu acho que foi junto com o do Milagre da Manhã. Eu acho. Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui, ele é todo sobre mentalidade. Todo, 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 todo. E esse livro aqui, ele traz algumas questões importantíssimas. É mudança de drive mental, tá? Esse livro aqui, o propósito dele é mudar o teu drive mental. Ele inteiro é pautado em pensamentos de pessoas ricas e de pessoas pobres. Então, como as pessoas ricas pensam e como as pessoas de mentalidade pobre pensam sobre determinados assuntos. E aí ele traz os que ele chama de arquivos da riqueza, que são esses drives mentais, essas formas de pensar, como um milionário pensa, tá? Ele é responsável por um dos maiores treinamentos de finanças do mundo, o T. Harv Eker, que é o autor, ó. Ele teve contato com pessoas muito ricas, aprendeu com elas. Ele não vinha de uma família pobre, mas ele queria mais e ele colocou isso em um livro. São 17 drives de riqueza, 17 arquivos de riqueza, só para você entender. Eu vou pegar aqui um, para você entender mais ou menos como é que funciona o livro. Gente, esse livro aqui tinha que estar na mão de todo mundo. Todo mundo, tá? E uma outra coisa, né? Sobre mentalidade, sobre você ter uma mentalidade indestrutível, mas principalmente sobre a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Lembra na super aula, na aula ao vivo, que eu cheguei a comentar com vocês, que vocês precisam gostar do dinheiro, que às vezes o seu problema, a questão ali da tua mentalidade não é sobre o quanto você gosta ou não de vender, mas às vezes é sobre o quanto você gosta ou não de dinheiro, ou o quanto você se sente merecedor ou não de dinheiro. Então, esse livro vai te ajudar muito. E este é um livro que é para você ler mais de uma vez, pelo menos uma vez por ano, porque cada vez que você lê, você vai absorver coisas diferentes. Então, ele coloca assim, ó, o arquivo de riqueza 15. Pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. Pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. E aí ele vem e explica, né, sobre isso aqui em algumas páginas. Então, e ele dá atividades para você realizar também. Então, o que acontece aqui? Ele traz como que as pessoas pensam. Então, pessoas de mentalidade pobre trabalham muito, se matam para ter dinheiro, trabalham manhã, tarde e noite. Pessoas de mentalidade pobre fazem isso. Agora, pessoas de mentalidade rica, elas pegam o seu dinheiro e investem para que ele gere mais dinheiro. Colocam o dinheiro para dar duro para elas.
E isso é só um dos ensinamentos desse livro. Esse também é sobre dinheiro, tá? Os que eu indiquei, os 4 primeiros que eu indiquei são sobre mente, emoções e hábitos, tá? Que mudam a sua mentalidade. Esse aqui, que é o 5º e o 6º livro, é sobre dinheiro. Esse livro aqui é do Carlos Wizard. Gente, aqui, ó, R$14 esse livro. Às vezes a gente acha que investimento em livro é caro. Vários desses livros aqui foram R$10, R$15. Aquelas bancas de R$10 que tem no shopping. Invistam em conhecimento. E a leitura, ler, tá? Não é audiobook. Ler é importante para aguçar a sua criatividade, para melhorar o seu vocabulário, para melhorar o teu conteúdo para você tratar com as pessoas, e isso contribui para as suas vendas, tá? Ah, Monique, eu não gosto de ler. Você não precisa ler o tanto que eu lia, né? Hoje eu não leio tanto quanto eu gostaria, mas eu lia mais de um livro por mês, facilmente. Então, chegava no final do ano, eu tinha lido 20 livros ou mais, tá? Você não precisa ler assim, mas escolhe um livro desses aqui que eu te falei, comece, tá? Esse daqui, Desperte Milionário que há em você, ele tem muito ali parecido com o Segredo da Mente Milionária, mas ele é de um autor nacional, né? O Tiago, que se eu não me engano, ele é americano, se eu não me engano. Mas esse daqui, ó, é o nosso Carlos Wizard, da franquia, né? Wizard, escola de inglês. Um cara fantástico, fantástico. Como gerar prosperidade mudando suas atitudes e postura mental. Tudo começa na mente, né? Tudo. Enquanto você não entender isso, não adianta você dar passo nenhum. A forma que você se alimenta começa na sua mente, o seu físico começa na sua mente, os seus resultados, as suas vendas, o seu dinheiro, o seu relacionamento. Tudo começa em você ter uma atitude mental positiva. Isso, inclusive, é o nome de um outro livro que eu vou indicar para vocês. Mas de você ter uma postura mental condizente com aquilo, tá? Então, ele, de maneira muito simples, um livrinho fininho, fácil de ler, muito fácil de ler. Ele entrega chaves, também te dá aqui ideias, frases para você mentalizar sobre uma atitude mental de prosperidade, tá? Recomendo. Agora, 3 livros que eu vou indicar mais ou menos juntos, que eles são sobre mentalidade, tá? Sobre você instalar drives mentais. Todos 3 são do Napoleon Hill. Este daqui, tá escrito outro autor aqui, ó, que é a Sharon Lecter, que é coautora do Pai Rico, Pai Pobre. Outro livro que eu recomendo, tá? Eu não tenho ele aqui, mas Pai Rico, Pai Pobre, gente. Pai Rico e Pai Pobre. Eu também super recomendo para vocês, tá? O Pensa em Riqueza para Mulheres, ele é do Napoleão Hill, esse livro. Pense em Riqueza. É um livro do Napoleão Hill, e esse daqui é uma versão voltada para mulheres. Gente, livro inteligentíssimo, inteligentíssimo. É um livro maiorzinho, mas que vale a pena, que é gostosa a leitura. Instala drives mentais em você. Todo ele tem prática, tem uma parte do capítulo que, inclusive, se chama capítulo na prática, para você trazer aquilo para a sua realidade. Tem frases, tem histórias para trazer essa mentalidade de riqueza para o nosso dia a dia, tá? Podem ler, que vai transformar a tua forma de pensar, tá? Então, são itens que tem aqui que o Napoleão Hill considera importante. Você vai ver todos os livros que você lê do Napoleão Hill, ele fala de desejo ardente. Que para você ter qualquer coisa, aquilo tem que arder no seu coração, você tem que desejar muito aquilo, você tem que querer muito aquilo. Então, é algo que sempre vai ter nos dele. Mas ele fala de fé, de autossugestão, trabalhar a sua imaginação, persistência, a mente superior.
que é algo que ele cita aqui, né? Sexto sentido, enfim, decisão, são 15, tá? 15 atitudes que você tem que ter para enriquecer. Mais Esperto que o Diabo foi um livro que eu também comi com farinha. Você vai ver aqui, assim, a maioria dos meus livros, gente, eles são todos grifados e escritos e muita coisa, muito, e com marcadores, porque eu estudo o livro mesmo. E esse livro aqui, ele, sem dúvida, é o meu livro mais riscado, ele é disruptivo. Ele leva você para uma outra esfera de pensamento, tá? E esse daqui também é do Napoleão Hill, Atitude Positiva. Como você ter uma atitude mental positiva, como você pensar de maneira positiva, como você abrir aí esse poder da sua mente para alcançar o sucesso, para alcançar riqueza, como entrar em ação, tudo isso nesses 3 livros que são de Napoleão Hill, e eu acredito que ele é o maior autor sobre mentalidade do mundo, dos últimos tempos, que o cara já morreu faz trilhões de anos, e continua muito atual, né? Ele dedicou a vida dele a descobrir os segredos dos milionários. Então, ele fazia entrevistas com pessoas muito bem-sucedidas e transformou todo esse conhecimento em livros, tá? Isso foi Napoleão Hill. Então, eu indiquei para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu falei que eram 10, né? Indiquei 9 livros para que vocês tenham uma mentalidade indestrutível, para que vocês aprendam a gerir as emoções de vocês, porque isso está ligado à mentalidade, e todos eles vão influenciar diretamente nas suas vendas. E agora, o último, a cereja do bolo. Independente, tá, da tua religião. A Bíblia, ela é um livro para nós né, para mim que sou cristã, é um livro sagrado, e eu não poderia deixar de falar nele. É o livro que eu leio todos os dias no meu devocional, pelo menos um pedacinho dele, para alcançar a maior sabedoria, a sabedoria do alto. Então, aqui tem muito conhecimento, muito. E se você não sabe por onde começar a ler esse livro, eu recomendo que você comece por Provérbios. É um livro prático de ensinamentos atuais demais, prático, direto. Então, comece por Provérbios. Você pode ler Provérbios todo dia, um capítulo, né? Que ele tem exatos 31 capítulos. Ensinamentos práticos para o seu dia a dia, que vão revolucionar a sua mente, que vão te dar uma mentalidade indestrutível, que certamente vai contribuir para as suas vendas. Coloca aqui para mim se você já leu algum desses livros. Qual que você mais gostou? Qual que você vai comprar agora? Me conta aí qual que você ficou com mais vontade de ler também. Pode colocar aqui e faça o download da listinha com todos esses livros. Vai ter o link lá também de compra para facilitar para vocês. Um beijo e muito sucesso!